Ó, o marketing aqui ele tem 12 workflow, certo? Então, por exemplo, vou pegar esse 22 aqui, ó. Como é que eu crio a imagem? É um gatilho do quê? Ele chegou de outra, ele vem, cria o prompt, do prompt ele gera a imagem, certo? E envia para a pessoa. Né? E ao mesmo tempo, ó, não tem if. Então, quando ele tem dois links, ele executa esse e depois esse aqui. Então, ele já pega aquela imagem também, converte o arquivo, grava no teu drive e atualiza o banco de dados que está lá. Para que é isso? Para que quando eu quiser pesquisar sobre uma imagem, ele já vai ter um banco de imagem das minhas imagens, certo? E aí, se eu entrar aqui em detalhes, por exemplo, que é o caso, o que eu estou usando? Eu estou usando o OpenAI, certo? Para fazer a imagem, certo? Porque, por exemplo, eu poder... Oi? Custo, desempenho, eu podia estar usando qualquer uma lá do FAO, né? Se ele tiver API, sim. Só que daqui a pouco o custo de API, o custo da imagem, ele é mais caro. Oi? Lembra, tudo nas API é pago. Não tem almoço grátis nenhum, nem aperitivo aqui. Então, olha só, para mim gerar imagem, se nós olharmos aqui, o que ele colocou aqui? Só o output, certo? Então eu tenho que olhar o que esse cara aqui produziu, certo? E aqui que está o meu sistema. Então, se eu pegar esse conteúdo e levar lá para o chat, eu vou estudar e entender por que ele criou um sistema de imagem incrível. É só tu vir aqui e olhar. Tá, mas igual, ó, é no E22. Só que no E22 aqui, ó, vamos ver, eu tenho primeiro o Mine. Então vamos ver como é que é esse sistema. O sistema é assim, eu tenho um WhatsApp, um webhook, onde que eu consulto e digo o que eu quero, certo? E aí ele vai pegar, eu posso receber isso como voz ou texto. Então, de novo, tá? O que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho um Evolution respondendo que se você mandou imagem, sticker ou não tem resposta, vai para lá respondendo dizendo, eu não atendo isso. Por quê? Eu só aceito texto e imagem. Então, se for texto, ele vai aqui... desculpe, eu tô bem... Tá? Texto, ele vem aqui, só tem que fazer a edição, né, para a variável ficar igual, né? Então, se eu puder clicar aqui, o que ele fez? Ele disse que vai ser texto, né, a conversa, então moveu para lá, e o Chat ID, ele disse que ele pegou esse aqui, ó. Ele pegou do webhook, né, os dados Remote ID, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só esses dois. Então, Chat ID e texto. Por quê? Porque se eu falo com Telegram, eu preciso saber qual é teu ID para devolver a mensagem para ti, certo? Daí, olha só. Daí, se for voz, ele vai pegar, em primeiro lugar, o que ele vai fazer? Ele vai transformar aquele conteúdo teu em áudio 64, ou seja, não vai nem converter, ele vai só atribuir um nome para aquele conteúdo e aí ele vai converter, certo? Ele converte
usando base 64. Ele busca o arquivo, ó, o arquivo chega como OGG, e ele tem que converter para base 64 aqui. Não, ele move de base 64 para um arquivo, e aqui, ó, ele faz a transcrição usando a OpenAI. E aí, de novo, eu altero, né, o texto, ó, foi para texto. Por quê? Porque lá no destino eu juntei os dois e eu tenho o texto e o chat ID, que são as duas variáveis que eu preciso. Porque quando eu entrar no agente, opa, isso. Quando eu entrar aqui no agente, eu preciso ter uma variável comum, né, dos dois, dos três, dos quatro e assim por diante. E aqui do agente eu tenho o Grok, né, que é o meu cérebro, eu tirei do chat GPT e levei para cá. Eu tenho o pensamento como uma ferramenta, então ele pensa sempre antes de fazer alguma coisa. Eu tenho a memória e eu tenho um MCP cliente, ou seja, eu estou chamando um modelo, né, de protocolo de contexto, que é uma coisa nova que está surgindo aí esse ano, para simplificar as automações. Então, em vez de eu ter um monte de ferramentas aqui embaixo, eu chamo um sub-workflow, né, de forma simples. Então, vamos ver o que ele está chamando. Dois cliques, ele chama esse nome todo ele aqui. Vamos lá. Vinice 2, eu já vi essa entrada. Aí, cadê você? Ó, daí eu posso ter, deixa eu ver, aqui tem mais coisas aí. 22 marketing. Ó, esse aqui é o MCP que ele chamou. Então, ele chamou o MCP, e o MCP é a criação de imagens, criação, né, de imagens, criação de editar imagem, o blog, o LinkedIn, buscar a imagem naquele banco, pesquisas, né, e criar vídeos novel. Então, tu vê, ele chamou esse cara e esse cara chamou outros subfluxos. Então, na verdade, esse aqui é praticamente um orquestrador, um maestro, né? Aí, se nós olharmos, cada um desses tem um nome, certo? Ó, o véu está aqui, ó. Como é que ele chama o véu? Ele está usando, ó, chegou dado aqui, edita a mesma coisa sempre de sempre, ó, para poder manter os IDs, né, as variáveis compatíveis. E aqui eu tenho o chat, eu tenho a memória, mas aqui está o prompt. Então, ó, ele monta um prompt do véu. E daí eu uso um código para fazer algumas alterações que eu quero naquele texto e mando executar. E olha só, ele usou um agente para executar, ele podia ter mandado direto aqui, certo? Ó, ele podia ter direto no API aqui do Replicate. Lembra que no Replicate eu tenho de tudo lá. Então, eu posso estar usando, né? E aí, venho aqui e executo. Eu não precisava desse agente. Se nós vamos olhar o que ele fez um agente para poder implementar outras coisas depois, certo?
E assim eu posso estar olhando o outro. Então, qual é a lógica do marketing aqui, Tisa? Seria o seguinte: você simplesmente chamaria essa equipe de marketing e diria: eu quero editar, criar uma imagem de tal assunto. Daí ele vai criar para ti. Né? Beleza? Então vamos praticar um pouco? Ah, então.